Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Edson Perrotti, endocrinologista. Estamos falando do Dia Mundial do Diabetes. Como é importante estar atento ao diabetes e o que é mais importante nesse dia 14, passar à população. Primeiro de tudo, o dia 14 de novembro foi escolhido porque é o dia do nascimento do descobridor da insulina, né? O Dr. Banting. Banting e Best, em 1920, há pouco tempo atrás, nós não temos 100 anos ainda, descobriram a insulina, que passou a tornar possível a sobrevivência para as pessoas com diabetes, porque até então o diabetes era uma sentença de morte realmente. Por isso que nós temos esse estigma todo. Então é importante realmente, e de lá para cá, de 1920 para cá, todo o tratamento vem evoluindo muito, quer seja em medicamentos, quer seja em insulinas, quer seja em equipamentos, vem evoluindo e muito rápido. Às vezes até nós endocrinologistas, que estamos diretamente no foco, não temos essa capacidade de conhecer tudo o que está acontecendo. A gente tem que estar muito atento mesmo. Da mesma forma que nós, médicos, temos que estar atentos ao que há de mais novo, de melhor para tratar o diabetes, as pessoas que têm ou que têm tendência de ter diabetes têm que estar atentas para possível diagnóstico. Então, a campanha do Dia Mundial do Diabetes 2016 pela IDF, né, Federação Internacional de Diabetes, Eyes on Diabetes, quer dizer, olhos no diabetes. Eles focaram em 2 pontos. O primeiro, diagnosticar as pessoas que possivelmente têm, cerca de metade, eles estimarem 193 milhões de pessoas no mundo, não sabem que têm diabetes. E também, o segundo ponto de foco é aquelas pessoas que já têm, rastrear para evitar as complicações crônicas. Então, rastrear significa cuidar bem. O ponto principal para nós, que as pessoas estejam atentas para possível diagnóstico de diabetes e aquelas que têm, que façam o possível para ter uma boa vida. Para reforçar essa mensagem, quantas vezes, mesmo que você não tenha sentido algum sintoma citado aqui, quantas vezes você deve visitar um endocrinologista? Em verdade, o rastreamento para o diabetes não necessita ser feito pelo endocrinologista. Aquelas pessoas que têm mais de 35, 40 anos, que estão acima do peso, que são sedentárias, elas deveriam fazer uma glicemia pelo menos ao ano. Feita a glicemia, identificado. Onde é feita essa glicemia? É feita em laboratórios. É um exame simples de laboratório, um exame de sangue. Tá? Então, se uma glicemia nessas pessoas que têm risco, né, de ter diabetes, é o que eu mencionei, adultos com excesso de peso, sedentários, e principalmente se tiverem familiares com diabetes, aí que precisam fazer pelo menos uma vez ao ano uma glicemia. Feito essa glicemia, se ela der acima de 100, aí sim ele deve buscar um endocrinologista ou talvez até um médico, um clínico que tenha uma boa lembrança desse diagnóstico. E aí sim fazer os procedimentos, os exames adequados para diagnosticar. Você falou que é acima de 100. Acima de 100 seria o que a gente chama de pré-diabetes? Entre 100 e 126, né? 100 e 125, pré-diabetes. O que significa essa pré-diabetes? Pré-diabetes significa que nem o indivíduo está normal, seria abaixo de 99, e nem ele apresentou, não desenvolveu diabetes ainda, mas alguma coisa já não funciona bem nessa transformação da glicose dentro do seu organismo, nessa absorção, nesse aproveitamento muscular da glicose no organismo. Você falou de muitas pesquisas, muitos remédios. Isso. Qual o futuro da endocrinologia no sentido do tratamento, da busca, ou, quem sabe, Deus queira, da cura do diabetes? Existem inúmeras vertentes hoje no tratamento do diabetes. Existem, por exemplo, ações do ponto de vista cirúrgico. Então, existem cirurgias para o diabetes tipo 2 que ajudam a melhorar muito, se não, em alguns casos, até reverter o diabetes. Mas são casos selecionados. Nós somos todos assim neófitos nesse sentido. A gente vem aprendendo a lidar com isso. Existem cirurgias de transplante de células beta ou de transplante de pâncreas para indivíduos com diabetes tipo 1, mas isso também são casos extremos, né? Existem algumas indicações. As pesquisas de transplante de células
vem evoluindo, ainda não estão estabelecidos, são pesquisas realmente. Existem pesquisas de medicamentos, muitos medicamentos, mas muitos mesmo. A cada mês nós temos o lançamento de vários medicamentos, de grupos de medicamentos diferentes. Então, esse basicamente para diabetes tipo 2. E para o diabetes tipo 1, nós temos muitas insulinas diferenciadas sendo pesquisadas e lançadas. Essas insulinas mais modernas recebem o nome de análogos de insulina. São insulinas que são modificadas para assumir um padrão muito parecido com a insulina que uma pessoa que não tem diabetes, o funcionamento igual de uma pessoa sem diabetes. Além disso, existem mecanismos de aplicação de medicamentos, podem ser, porque os medicamentos podem ser ingeridos por via oral ou podem ser injetados, para tipo 1 e para tipo 2. Os injetáveis têm tido dispositivos, por exemplo, canetas aplicadoras, que facilitam cada vez mais essa aplicação, agulhas cada vez menores, e outros dispositivos como as bombas de infusão de insulina, que aí já são de tecnologia realmente muito mais avançada. As bombas de infusão de insulina são equipamentos que infundem insulina de forma muito precisa. E esses equipamentos eles vêm sendo juntados com outros dispositivos bem interessantes de monitorização da glicemia. Então, o que acontece? Como todos esses medicamentos, todas essas tecnologias vêm se somando, é possível que em alguns anos nós tenhamos o que chama-se de pâncreas biônico, ou seja, um equipamento que detecte a glicose, envie essa informação para um aplicativo e esse aplicativo envie novamente essa informação para bombas de insulina que apliquem insulina, o glucagon, os hormônios necessários, e isso se faça automaticamente. Essa situação até da bomba de insulina, eu pude ver que há uma dúvida se ela pode melhorar o sono. Então, o diabetes, ela tem relação com o sono também? Melhorar ou piorar. A questão da bomba de infusão de insulina é se ela melhora ou se ela piora o sono. Porque como é um equipamento que fica acoplado ao paciente o tempo todo, existe um questionamento se ele pode piorar o sono. É como se você tivesse não. Você tem, durante todo o tempo, um equipamento acoplado, tá? Como se você estivesse dormindo com o seu celular o tempo todo junto com você. Então, o questionamento é se a bomba de infusão de insulina poderia piorar ou não o sono. Ou se pode melhorar pela melhora do controle glicêmico também, né? Ou pela necessidade menor riscos menores de hipoglicemias. É um questionamento que está sendo feito bem interessante. Mas o diabetes, ele traz de alguma maneira uma piora do sono? O diabetes tipo 2 tem uma associação muito com o problema, mas normalmente com as pessoas que têm obesidade. Ele traz um problema, ele está muito associado com um problema chamado apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono vem, entre outros fatores hormonais e tudo mais, do excesso de peso. Então a pessoa vai dormir, ela tem uma parada respiratória, ela vai diminuindo a respiração, vai diminuindo e para. Isso chama-se apneia. Ela fica em apneia por um bom período, quando o CO2, que é o gás carbônico, né, que é eliminado pela respiração, a troca de oxigênio e gás carbônico, quando ele se acumula, ela tem assim sobressaltos e começa a respirar. Então ela para de respirar, respira, para de respirar e respira. Isso é muito comum no diabetes tipo 2 com pessoas acima do peso. Há algum tipo de característica, de idade, de fase de vida em que é preciso ter um cuidado a mais? Eu vou até dar um exemplo aqui. A gestação ou a menopausa em mulheres, elas são diferentes no sentido de controle do diabetes? São diferentes. Por exemplo, a gestação. A gestante diabética, ou seja, a mulher que já tem diabetes e decide engravidar, ela precisa controlar muito bem antes da gestação. Quando ela começa, no início da gestação, ela precisa de muito menos insulina. E depois da 22ª, 24ª semana, ela aumenta demais a necessidade de insulina pelas mudanças hormonais. Isso também acontece naquela gestante que não tem diabetes, mas que tem uma tendência grande para apresentar. Então, por exemplo, na 22ª, 24ª semana, é o período em que ela muito provavelmente pode desenvolver o terceiro tipo de diabetes que a gente não mencionou,
que é o diabetes gestacional, ou seja, aquele que aparece durante a gestação. Mas desaparece depois da gestação? Eventualmente desaparece depois da gestação e eventualmente não. Por quê? Ele pode não ser um diabetes gestacional exclusivamente, ele pode ser uma tendência que a mulher tinha de ter diabetes e a gestação foi o fator desencadeante, como para algumas pessoas é o sedentarismo e a obesidade, a gestação poderia ter desencadeado esse diabetes nessa mulher e ela, depois do parto, ela pode persistir com diabetes. Menopausa não interfere tanto? Interfere também, porque todas essas ações hormonais, essa presença dos hormônios femininos, quando eles estão em excesso, eles podem dificultar o controle glicêmico. Tá? O estradiol, progesterona em excesso podem dificultar. Na menopausa, as mulheres têm menos estradiol, menos progesterona, mas nessa etapa elas começam a ganhar mais peso. E muitas vezes, depois da menopausa, eventualmente as mulheres também tomam uma atitude mais sedentária. Então, são fatores que a gente trabalha sempre em conjuntos. Não existe assim um fator determinante para isso ou para aquilo. É um conjunto de fatores. Estou acima do peso, estou com medo do diabetes, vou começar a tomar remédio contra a obesidade, para um emagrecimento. Isso daí é recomendável, doutor? É recomendável e, interessantemente falando, existe um medicamento que surgiu para o tratamento do diabetes que fazia perder muito peso, que muitas pessoas inadvertidamente usavam um medicamento de diabetes para perder peso sem ter diabetes e que depois, com pesquisas, esse medicamento passou a ser utilizado na redução de peso. Então, existem medicamentos que são para reduzir peso e que ajudam na prevenção, vamos dizer assim, do diabetes tipo 2. Anos atrás, eu acho que nem tantos anos atrás, teve uma, vou chamar de briga, com a Anvisa, com a sibutramina, entre outros. Os endocrinologistas bancaram. Exato. A sibutramina, ela é um medicamento que ajuda muito a perder peso, mas que ela tem alguns efeitos colaterais. Só que esses efeitos colaterais foram extremamente valorizados na sibutramina. Tá? Então, assim, tendo cuidado no uso, é um medicamento seguro. O grande problema é que aqui no Brasil, no mundo todo, mas muito aqui no Brasil, utilizou-se de forma indiscriminada, sem controle nenhum. Então, todas as pessoas utilizavam medicamentos para perda de peso como se fosse uma coisa sem nenhum efeito colateral, sem nenhum problema. E eles trazem problemas de dependência de aumento de pressão arterial e tudo mais. Então, tendo cuidado, são medicamentos que podem ser utilizados. Pois bem, reforçando que é importante tomar os cuidados, conhecer se tem a diabetes e, tendo, tratar. Eu queria agradecer ter aceitado nossa entrevista e passado as informações. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter trazido algum aumento para o conhecimento das pessoas. Pois bem, a gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.